Você sabe qual é o seu propósito de vida? Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, esse vídeo é para você. A maioria das pessoas estão em busca de descobrir qual é o seu propósito, mas nem entendem ao certo o que é um propósito. Então fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou ajudar você a descobrir qual é o seu propósito de vida. Fala galera, eu sou o Bruno Moura. Sejam bem-vindos ao canal Fé e Luta. Hoje vamos falar sobre propósito. E quando eu falo de propósito, para ser algo muito longe, muito abstrato, e não é. Você vai entender que o propósito está muito alinhado com seus sonhos, habilidades e dons e talentos. E quando você entender que seu propósito de vida, sua vida vai ficar muito mais leve. E o que é um propósito? O propósito é um guia, um caminho, é buscar um sonho, é seguir o seu destino. Mas acredito que a melhor definição de propósito é quando o que você faz não beneficia só você, mas ele abençoa o outro. Eu vou dar um exemplo na minha vida. Eu já dou aula há mais de 15 anos, 17 anos mais ou menos. E eu sempre dei aula e eu não tinha entendido que isso era um propósito. Eu sempre segui o meu propósito de maneira inconsciente, não intencional. Mas quando eu me espiritualizei, eu entendi que eu nasci para treinar pessoas e extrair ao máximo o potencial delas. E ainda incluí mais um propósito de vida depois que eu fiquei uma pessoa mais espiritual, que foi ser um mensageiro de boas notícias. Aquelas pessoas que eram apenas meus alunos se tornaram meu ministério. E eu comecei a falar mais, não só da aula, mas eu comecei a falar sobre motivação, comecei a instruir. E aos poucos eu comecei a falar de Deus e comecei a orar por eles. E hoje eu entendo que o meu propósito, além de treinar pessoas, é ser um mensageiro e mostrar para essas pessoas que ela pode desenvolver ao máximo tudo que já está dentro dela e ela nem sabe. Você precisa entender que o seu propósito é o que quando você faz alguma coisa abençoa o outro. E pensando nisso, me abençoa aqui, vai. Dá um like no vídeo, compartilha com algum amigo. Não se esqueça de se inscrever no canal. É importante demais para que você me abençoe, para que eu também possa abençoar mais pessoas. As pessoas acreditam que propósito de vida está diretamente ligado ao seu trabalho. Mas isso não é verdade. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, o seu propósito de vida é o seu trabalho. Por exemplo, alguns trabalhos que servem outras pessoas têm grandes propósitos. Por exemplo, bombeiro, médico, enfermeiro, professores, policiais. Esses trabalhos que servem o outro, abençoam o outro. Tudo que você abençoa, direciona ou salva alguma vida, realmente seu trabalho é um propósito. Mas Bruno, eu sou torneiro mecânico, sou metalúrgico, trabalho com logística, como que eu vou saber meu propósito? Vamos lá, você precisa entender o que as pessoas esperam de você. E tudo vai começar a fazer sentido quando você parar e pensar: para que as pessoas me procuram? Um exemplo, tem pessoas que são muito bons ouvintes. Então tem muita gente que procura para desabafar. Você acaba sendo um amigo ouvinte com essa habilidade. Tem pessoas que são mais extrovertidas, que todo mundo gosta de convidar para as festas. Tem pessoas que sempre estão defendendo causas, uma minoria, e todo mundo já entende isso. E tem pessoas que são líderes. Tudo que pega para fazer, toma a frente, tem a aptidão de liderar e tomar a frente das coisas. Então, talvez, de acordo com o que as pessoas esperam de você, esse já é o seu propósito. Geralmente, seu propósito está alinhado com as suas convicções, com o seu estilo de vida, com as batalhas que você enfrenta, quem você defende ou algo que você defende. E como eu descubro o meu propósito de vida? Principalmente, você tem que fazer um autoconhecimento. Primeiro passo, reconheça os seus dons,
habilidades, talentos, vocação. O que alimenta a sua alma, o que você faz de se sentir bem. Vamos lá. Dom. O que é um dom? É algo que é nato em você. É algo que você faz de forma natural e não precisa nem de muito treinamento. Uma desenvoltura que você tem para fazer tal coisa. Você tem um dom. Talento. É algo que você faz, mas precisa de treinamento, precisa se desenvolver, precisa estudar. O talento, ele vem com o tempo. Às vezes você faz uma coisa há muito tempo e se torna-se um talento em você. Uma vocação. Vocação é um chamado. Por exemplo, um pastor, um padre, até mesmo médico, policiais, professores. Você precisa ter vocação para isso. Porque se você é médico, por exemplo, e tem aversão a sangue, como você vai seguir? Não adianta só querer, você tem que ter vocação, você tem que ter tudo alinhado para você cumprir aquela profissão e o seu propósito. Então, assim, não adianta, eu não vou ser bombeiro se eu tiver medo de altura. Não adianta meu sonho ser isso se eu não tenho vocação para isso. Então faz uma análise crítica. O que as pessoas esperam de você? O que você faz muito bem? Isso vai te colocar no caminho para você encontrar seu propósito. Tem gente que fala, mas Bruno, eu não tenho talento nenhum, eu não consigo enxergar nenhum dom, nenhuma vocação, nenhum talento. Eu vou falar uma coisa para você, eu vou dar um exemplo aqui em casa. Vou usar minha avó como exemplo. Uma mulher simples, tem 78 anos, pouco estudo, não conhece muito bem de tecnologia, não terminou a escola, não foi uma esportista, não dá conselhos sábios, mas ela criou meu pai, criou minha tia, ela me criou meu irmão, meus primos, ela cuidou do meu filho e do meu afilhado. Ou seja, com uma dedicação fora do comum, com pouco dinheiro, teve empatia para deixar de buscar carreira, mas para se dedicar à família, criou o filho e os filhos dos filhos. Ela foi esposa, mãe, vó e hoje é bisavó. Ou seja, ela seguiu o propósito dela, que foi cuidar da família como matriarca. E por ela ter cumprido o propósito dela, eu estou hoje aqui cumprindo o meu. Então, nunca deixe de valorizar quem faz outras tarefas, quem deixa de fazer outras coisas para cuidar das pessoas. Às vezes o seu propósito é só ser um bom marido, uma boa esposa, cuidar do seu lar, ser uma referência em família, ser um bom amigo. Então, às vezes você não tem nenhuma habilidade fora do comum, mas você é uma pessoa honesta, digna, que todo mundo quer ter perto por ser muito amigo, por ser honesto, por não fazer fofoca, por ser um grande homem de família, por ser trabalhador. Às vezes esse é seu propósito. E entenda uma coisa, seu propósito não é para você, é para o outro. Então às vezes você procura um talento extraordinário em você, mas às vezes o seu talento é cuidar bem do outro. Provérbios 11, 17. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa seu próprio mal. E qual a importância do propósito na nossa vida? Para você ter uma vida mais significativa, o propósito ele te traz o sentimento de que você está cumprindo o seu papel na Terra. O seu propósito mostra que você está no caminho certo. Ele torna a sua vida mais leve. O seu propósito é ver sentido nas pequenas coisas do dia a dia, como cuidar da sua família, por exemplo. Quem tem propósito tem muita clareza do que quer e não se distrai dos seus objetivos. Segue o caminho mesmo nos dias ruins. Com a importância de você saber o seu propósito e saber que você está no caminho certo, ele te torna indesistível. Você, mesmo com um dia ruim, você sabe que aquilo vai passar. Isso acaba te tornando uma referência. Em outras palavras, o propósito oferece condições para você ter uma vida mais plena, sem medo, sem insegurança, sem ansiedade e depressão. E os desafios que você enfrenta, você sabe que isso tudo é para edificar o seu propósito e te tornar mais forte. Então, se você quer realmente ter uma mente sã, você quer fugir de ansiedade e depressão, que é o que mais está pegando hoje em dia,
descubra seu propósito, que isso vai te ajudar na sua luta contra a ansiedade. Você já entendeu que para você encontrar o seu propósito, você precisa conhecer seus dons, talentos e o seu chamado. Precisa identificar o que as pessoas esperam de você e saber se o que você faz abençoa o outro. Então isso é a base de descobrir o seu propósito. Mas não adianta só descobrir isso, você tem que pôr em prática. Por exemplo, eu tenho um dom de me comunicar. Eu não tenho vergonha nem medo de falar em público ou de expressar e me expressar bem. Porém, para vir aqui para gravar esse vídeo, eu tive que estudar pra caramba. Precisei ver vídeos, estudar, ler livros para poder me comunicar com as câmeras, porque eu me comunico melhor com as pessoas. Então, para mim tentar fazer um vídeo aqui, eu ainda estou aprendendo, eu ainda tenho muita coisa para melhorar, mas eu tive que estudar para isso. Então, não adianta você só descobrir o seu dom e não treinar, não se preparar, não estudar para você desenvolver os seus dons, os seus talentos, entendeu? Ou seja, depois que você descobrir o seu propósito, você vai ter que ter tempo, dinheiro, para você adquirir talento e experiência para você cumprir. Na prática, depois que eu descobri o meu propósito, eu comecei a ler livros sobre comportamento, sobre fé e prosperidade. Eu fui a cursos, eu fui a palestras, conferências, eu vou para a igreja toda semana para fortalecer minha fé. Além disso, eu escuto pregações no YouTube todo dia. Todo dia. Eu sigo pessoas que falam mais ou menos o que eu estou trazendo para cá, para ver como que elas estão falando, do que elas estão falando. Então sim, eu mudei para seguir meu propósito. E você, está disposto a mudar? Estamos chegando no final do vídeo, mas ainda tem muita coisa importante para você entender. E agora eu quero falar uma coisa muito importante. Tenha fé. Sua fé, suas crenças estão diretamente ligadas ao seu propósito. Fé é acreditar sem duvidar. Fé é crer se você tem uma promessa, vai acontecer. A fé vai te manter no caminho do seu propósito. E mesmo quando você errar, porque você vai errar, tem épocas que vão acontecer dias ruins, acredite, vão acontecer. Tem época que vai dar tudo errado. Tem época que você não vai entender por que as coisas não andam. Eu estou fazendo tudo certo. Por que não anda? Por que não acontece? Entenda. Isso chama-se guerra espiritual. Quando você decide se levantar em busca do seu propósito, seu inimigo também se levanta. A guerra espiritual começa. E aí, se você não guardar a sua fé para se manter no caminho, você vai cair. Eu decidi pegar tudo que deu errado na minha vida e tirar uma boa lição disso. Meu divórcio, a quebra da minha empresa, quando eu fui mandado recentemente embora do meu trabalho, quando eu perdi meu pai, eu já passei por momentos terríveis, por dores insuportáveis na minha vida. Mas eu sei que toda a dor que eu passei, um dia vai ser o meu maior testemunho. Eu creio nisso. Entenda uma coisa, nessa vida nós teremos aflições. Esse mundo não vai melhorar, porque o mundo jaz no maligno. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você pode melhorar e você vai melhorar. Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardará em perfeito aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. E aí, você já está pronto para começar a seguir seu propósito? Eu acredito que você é maior do que você imagina. E o seu propósito é o caminho para você ter uma vida mais leve, mais saudável e cheia de prosperidade. E se esse vídeo fez algum sentido para você, cara, já vem aqui, comenta, dá um like, compartilha para alguém que está precisando ouvir sobre o propósito, alguém que está meio perdido na vida. Tá? Se inscreve aqui no canal. Não deixa de assistir, eu vou colocar aqui, ó, o link do meu vídeo sobre treino e disciplina. Você vai gostar. Agora eu quero fazer uma oração por você, para afirmar tudo o que a gente falou até agora. Quero pedir para você que você não se distraia.
Recebe essa palavra para que você encontre o seu propósito. Pai, eu quero interceder por todos que estão aqui para uma vida com propósito. Senhor, me levante em busca do destino, da paz e prosperidade. Senhor, nos dê força para enfrentar tudo aquilo que nos tira do caminho profético. Pai, aumente a nossa fé para que o nosso propósito de vida possa abençoar a vida de outras pessoas. Pai, eu clamo isso na autoridade do nome de Jesus. Amém. Eu declaro paz, sabedoria e prosperidade e muita vitória nas suas lutas. Lembre-se que a sua maior luta é contra você mesmo. E junte-se a nós nessa jornada de fé e luta.